A fuselagem é a estrutura central de um avião. É frequentemente chamada de espinha dorsal. Este componente crucial serve como o corpo principal da aeronave. Ela abriga passageiros, carga e vários sistemas. A fuselagem fornece uma forma aerodinâmica. Isso reduz o arrasto e contribui para o desempenho aerodinâmico do avião. Ela também atua como uma concha estrutural, protegendo os ocupantes de elementos externos. O design e a construção da fuselagem são aspectos críticos da engenharia aeronáutica. Requer uma consideração cuidadosa de fatores como peso, resistência e durabilidade. Além disso, os engenheiros devem levar em conta a capacidade da fuselagem de suportar as tensões e deformações do voo. Essas tensões incluem mudanças na pressão do ar, turbulência e impactos de pouso. A fuselagem de um avião é uma estrutura complexa composta por vários componentes-chave. Esses componentes trabalham juntos para fornecer resistência, rigidez e eficiência aerodinâmica. As partes principais incluem o revestimento, cavernas, longarinas e anteparas. O revestimento é o revestimento externo da fuselagem. É responsável por manter a forma aerodinâmica da aeronave. O revestimento é normalmente feito de folhas finas de liga de alumínio ou materiais compostos. Esses materiais são leves, mas resistentes. Eles também são resistentes à corrosão e fadiga. As cavernas são os membros estruturais que dão forma à fuselagem. Elas percorrem a fuselagem circunferencialmente, como costelas. As cavernas são normalmente feitas de materiais mais fortes e rígidos do que o revestimento. Isso pode incluir ligas de alumínio ou titânio. As longarinas percorrem longitudinalmente a fuselagem. Elas conectam as cavernas e fornecem suporte adicional. Como as cavernas, as longarinas são feitas de materiais fortes e leves. As anteparas são paredes verticais dentro da fuselagem. Elas dividem a fuselagem em compartimentos. Esses compartimentos servem para vários propósitos, como cabines de passageiros, porões de carga e compartimentos de equipamentos. As anteparas também adicionam resistência estrutural significativa à fuselagem. Elas ajudam a distribuir cargas e evitar que a fuselagem dobre sob estresse. A montagem da fuselagem de uma aeronave envolve a união segura do revestimento, cavernas, longarinas e anteparas. Um dos métodos mais comuns para conseguir isso é a rebitagem. A rebitagem envolve o uso de fixadores especializados, chamados rebites, para criar uma junta forte e permanente. Os rebites são pinos de metal cilíndricos com uma cabeça em uma extremidade. Eles são inseridos em orifícios pré-perfurados que alinham os componentes a serem unidos. A extremidade sem cabeça do rebite é então deformada, criando uma segunda cabeça que prende os componentes juntos. Essa deformação pode ser realizada por martelamento ou usando pistolas de rebite hidráulicas ou pneumáticas especializadas. A rebitagem oferece várias vantagens na construção de aeronaves. Primeiro, é um método confiável que cria juntas fortes e duráveis. Segundo, os rebites são leves, o que é crucial no design de aeronaves. Terceiro, as juntas rebitadas podem suportar as vibrações e tensões constantes experimentadas durante o voo. Embora a rebitagem continue sendo um método primário para a montagem da fuselagem, outras técnicas também são empregadas. Isso inclui soldagem, colagem e o uso de fixadores avançados. A escolha do método de união depende de vários fatores. Isso inclui os materiais que estão sendo unidos, a aplicação específica e os requisitos de design. Seção 4. Soldagem em aeronaves. Precisão e resistência na construção. A soldagem é crucial na construção de aeronaves, especialmente em áreas que requerem resistência à fadiga. Este processo envolve a fusão de metais usando calor alto. Quando resfriado, o metal fundido se solidifica, criando uma ligação forte. Vários métodos de soldagem são utilizados, cada um adequado para aplicações específicas.
A soldagem TIG é um método preciso para unir materiais finos. A soldagem por eletrodo revestido é versátil para várias tarefas de união. A soldagem oferece vantagens distintas na construção de aeronaves. Ela cria juntas fortes, que suportam altas tensões e fadiga. Além disso, a soldagem elimina a necessidade de furos, preservando a integridade estrutural. Seção 5. Projetando a fuselagem. Um ato de equilíbrio. Projetar a fuselagem de uma aeronave é uma tarefa complexa que exige um delicado equilíbrio entre vários fatores. Os engenheiros se esforçam para criar uma estrutura que seja leve, porém resistente, aerodinamicamente eficiente, porém espaçosa o suficiente para acomodar passageiros e carga. Esse processo envolve cálculos complexos, simulações extensivas e testes rigorosos. Uma das principais considerações no design da fuselagem é o peso. Uma fuselagem mais pesada requer motores mais potentes, consome mais combustível e tem capacidade de carga útil reduzida. Portanto, os engenheiros buscam constantemente maneiras de minimizar o peso sem comprometer a resistência. Isso geralmente envolve o uso de materiais leves, como ligas de alumínio e materiais compostos. A eficiência aerodinâmica é outro aspecto crucial. A fuselagem deve ter uma forma que minimize o arrasto, permitindo que a aeronave se mova pelo ar com menos resistência. Isso envolve otimizar a forma da seção transversal da fuselagem, reduzir as irregularidades da superfície e garantir uma transição suave entre as diferentes seções. Além disso, a fuselagem deve ser projetada para suportar as tensões e deformações experimentadas durante o voo. Isso inclui mudanças na pressão do ar, turbulência e impactos de pouso. Os engenheiros empregam simulações de computador sofisticadas e testes físicos para garantir que a fuselagem possa lidar com essas cargas sem falhas. Seção 6. Travas principais. Mantendo a fuselagem unida sob pressão. Um dos aspectos críticos do design da fuselagem é garantir sua integridade estrutural sob as imensas diferenças de pressão encontradas durante o voo. À medida que uma aeronave sobe, a pressão do ar fora da cabine diminui, enquanto a pressão dentro permanece relativamente constante. Essa diferença de pressão cria uma força externa significativa na fuselagem, ameaçando rompê-la. Para neutralizar essa força externa, os engenheiros incorporam travas principais na estrutura da fuselagem. Esses são elementos estruturais robustos, estrategicamente posicionados em intervalos ao longo da fuselagem. As travas principais atuam como aros fortes, resistindo à pressão externa e impedindo que a fuselagem se expanda ou se deforme. O projeto e o posicionamento das travas principais são cruciais para a resistência e integridade da fuselagem. Elas devem ser fortes o suficiente para suportar a diferença de pressão máxima esperada durante o voo. Além disso, seu posicionamento deve ser cuidadosamente calculado para distribuir a carga uniformemente ao longo da fuselagem. As travas principais são normalmente feitas de materiais de alta resistência, como titânio ou aço. Esses materiais podem suportar forças imensas sem se deformar ou falhar. O design exato e os materiais usados para travas principais variam dependendo do tamanho da aeronave, altitude de operação e outras considerações de design. Seção 7. Tensão e deformação, garantindo a integridade da fuselagem. Entender os conceitos de tensão e deformação é crucial no design da fuselagem. Quando uma força é aplicada a uma estrutura, ela cria tensão dentro do material. A tensão é definida como a força aplicada sobre uma determinada área. A deformação é a mudança na forma de um material em resposta à tensão. Diferentes materiais exibem diferentes respostas à tensão e deformação. Alguns materiais são frágeis e quebram com deformação mínima. Outros são dúcteis e podem sofrer deformação significativa antes da falha. Os engenheiros escolhem materiais com base em suas propriedades de tensão-deformação.
Eles precisam de materiais com altas relações resistência-peso. Além disso, os materiais devem exibir boa resistência à fadiga. Para garantir a integridade da fuselagem, os engenheiros realizam testes rigorosos. Isso inclui submeter protótipos a condições de voo simuladas.